tentação não é uma força externa que o diabo põe dentro de você. Ele é chamado de tentador porque ele pega o cardápio para pôr debaixo do seu nariz e provocar o que está dentro de você. Na cabeça de muito crente, tentação é algo sobrenatural, é terrivelmente maligno, diabólico, infernal. Portanto, eles acabam concluindo imparável. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que a tentação não é sobrenatural. E diz, e o Deus que é fiel ainda não permite que seja maior do que sua capacidade de dizer não. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. A ideia de chamado na Bíblia, ela é repetida muito mais no Novo Testamento em relação ao próprio convite à fé do que só ao ministério. A maior parte do tempo a gente pensa na palavra chamado só ligado ao ministério. Mas quando ele diz fiel é o que vos chama, está falando daquele que nos atraiu, né? Aquele que nos proporcionou pelo convite do Evangelho um encontro com ele. Mas a Bíblia diz fiel que vos chama, o qual também fará. Quem começou a obra da salvação vai continuar agindo, vai continuar fazendo. Mas esse processo de que quem começou continua, não só revela a fidelidade de um Deus que está acima de qualquer suspeita, né? Mas também aponta para a nossa parte e a parte de Deus. Então eu quero voltar no exemplo de 1 Coríntios 10, que nós começamos a ler. E a gente leu do verso 1 ao 6, e agora eu quero voltar ali no versículo 7. Nós vamos ler do 7 ao 13. Paulo diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. E não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles o fizeram e foram mortos pelas serpentes. E não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Depois de falar de tudo isso, que envolve responsabilidade humana, não sejam idólatras como eles foram, não pratiquem imoralidade como eles fizeram, não ponham Cristo à prova como ocorreu com eles, não fiquem murmurando. Todas essas declarações apontam para a responsabilidade humana. Os exemplos estão aqui para nos advertir a respeito de não fazer o que eles fizeram de errado, para que a gente faça o certo. Depois de dizer tudo isso, entra o verso 12. Por isso, e aqui nós temos uma clara expressão de ligação entre todo o raciocínio que foi construído até agora da responsabilidade e um direcionamento prático. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Outra tradução diz, cuide para que não caia. Eu e você somos responsáveis por permanecermos de pé diante do Senhor e não cair. Por favor, diga amém. Amém. Mas não estamos sozinhos no processo. Olha o verso 13. O verso 13 diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Eu tenho visto ao longo da caminhada muita gente que simplesmente não consegue acreditar que o que nos chama também fará. Que o Deus que nos perdoou e libertou de determinados pecados não vai, alguns acabam entrando nesse erro, não vai continuar nos dando a capacidade de vencê-los. Eles acreditam que Deus começou a fazer algo bom, mas que em algum momento Ele vai nos abandonar. E Paulo começa a dizer algo que eu e você precisamos entender. E diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Na cabeça de muito crente, tentação é algo sobrenatural, é terrivelmente maligno, diabólico, infernal. Portanto, eles acabam concluindo imparável. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que a tentação não é sobrenatural, ela é natural. Não sobreveio tentação que não fosse humana. E diz, e o Deus que é fiel ainda não permite que seja maior do que sua capacidade de dizer não. Agora, infelizmente, alguns crentes acreditam que a tentação é sobrenatural. Um dia eu estava tentando explicar isso, o irmão falou, mas a Bíblia não chama o diabo de tentador? Falei, sim, e a mesma Bíblia diz em Tiago 1,13 que cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Falei, a tentação não é uma força externa que o diabo põe dentro de você. Ele é chamado de tentador porque ele pega o cardápio para pôr debaixo do seu nariz e provocar o que está dentro de você. Mas a tentação é humana. O fomentador pode ser um ser espiritual, mas a tentação é humana. Me deixe te dizer o que é sobrenatural. Sobrenatural é o livramento.
A Bíblia diz, o Deus que é fiel e não permite que a gente seja tentado acima das forças, junto com a tentação vai prover o escape, vai prover o livramento. Existe uma graça poderosa, capacitadora para mim e para você. Agora, se o crente acredita que a tentação é sobrenatural e o escape é natural, como é que ele vai viver a vida de santidade? O entendimento errado vai gerar em você uma fé errada. A fé errada vai te levar para o lugar ou para o resultado errado. Mas o entendimento correto vai gerar em você uma fé correta, que vai te levar para o lugar ou para o resultado correto. Se nós entendermos que ainda que tenhamos responsabilidade, há um Deus dizendo, eu sou fiel, eu não abandonei vocês vendido à sorte do pecado. Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, dizia, uma graça que nos livra da condenação de um pecado cometido, mas não do poder do pecado hoje, é uma graça barata. Gente, há algo extraordinário na graça de Deus. Nós vamos falar disso mais para frente, que em novembro estou lançando um livro chamado Graça Transformadora. Mas hoje eu vou me conter e ficar aqui no assunto. O que eu e você precisamos entender, que assim como em 1 Tessalonicenses, quando diz fiel o que vos chama, o qual também o fará. Aqui de novo, ao dizer Deus é fiel, ele está falando de um Deus que começou e não nos abandona no processo. Ele continua. Aliás, a Bíblia diz que ele é fiel mesmo quando não somos, né? Paulo declara isso a Timóteo. Então o que eu e você precisamos entender é que isso não fala de unilateralidade da obra dele, mas mostra que da parte dele, seguro. O que eu e você não podemos é deixar de cooperar e interagir, porque nossa infidelidade nos impede de desfrutar a fidelidade dele. Então o que eu e você precisamos é de fato compreender que se por um lado temos a responsabilidade de cuidar para permanecer de pé e não cair, por outro há recursos da parte de Deus para que a gente consiga cumprir a responsabilidade. As frases não são contraditórias, elas são complementares. Fala de uma responsabilidade para a qual Deus não nos abandonou. Ele provê recursos para nos ajudar, de maneira que a gente possa cumprir aquilo que é esperado de nós. Aliás, quando Paulo falava da forma como Deus agia na vida dele, ele também comunicava isso. 2 Timóteo 1,12, ele diz, por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu amo essa declaração. Nós não estamos crendo em algo, nós cremos em alguém. Nós não cremos numa coisa, nós cremos numa pessoa. E essa pessoa está acima de qualquer suspeita. Ele é fiel. Depois eu sei em quem tenho crido, ele diz, eu estou certo. Outra tradução diz, estou bem certo. Aqui, de novo, ele está externando o que? Convicção. Eu estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Outra tradução diz, guardar o meu depósito. Ainda que haja a responsabilidade humana, ele está dizendo, tem recursos da parte de Deus. É lógico que na mesma epístola, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Está falando de responsabilidade humana. Não foi Deus que combateu o combate, não foi Deus que encerrou a carreira, não foi Deus que guardou a fé, foi Paulo. Mas ele dizia, mas ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado. Então há recursos e eu e você precisamos entender essa combinação, olhando para um Deus que é fiel e que por causa da sua fidelidade provê tudo o que eu e você precisamos para que a gente continue. Então se os egípcios se levantam depois de Deus nos tirar de lá, ele tem vitória para conceder. Se existe fome, ele tem provisão de comida. Se existe sede, ele tem provisão de bebida. Todas as dificuldades que nós possamos enfrentar ao longo do caminho, nós precisamos ter certeza, temos a responsabilidade de enfrentá-las, lembrando quem é o Deus que nós servimos. Aquele que começou é fiel para terminar. A fé ela precisa se apoiar no caráter de Deus. Dito isso, vamos para o terceiro e último aspecto, que como eu disse, é a parte principal do que eu quero destacar aqui. Estamos falando a respeito de confiança, de uma convicção que ela realmente se estabelece em cima do elemento confiança. A fé ou confiança, ela não é um ingrediente necessário só para que a gente se aproxime de Deus. Ninguém vai discutir isso, né? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ninguém vai discutir que a fé é necessária para que a gente se aproxime de Deus. O que muitas vezes nós não percebemos é que a mesma fé que nos aproximou é necessária para que a gente não se afaste depois de ter se aproximado. Olha o que Hebreus capítulo 3 nos diz, do versículo 12 até o 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Com a versão
mais clássica, como Almeida atualizada, diz: para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade. A palavra no original grego, apistia, ela fala de infidelidade, de falta de fé, de descrença, de incredulidade. Então, não importa a maneira como vem esse rótulo. Quando ele diz: tenham cuidado, irmãos, está dizendo responsabilidade humana. Em relação a quê? Que não haja em nós um coração descrente, de incredulidade, que o leve a se afastar do Deus vivo. Porque assim como a fé aproxima, a incredulidade afasta. Ele diz, pelo contrário, o que é o contrário? Não se afastar, permanecer pertinho, coladinho, como diz o mineiro, garrado nele. O texto continua e diz: pelo contrário, animem uns aos outros todo dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, e aqui nós temos o elemento condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A Bíblia não nos orienta apenas começar a crer, mas permanecer crendo. O apóstolo Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. Elas começaram bem, como ele diz aos Gálatas, vocês começaram bem. Quem os impediu de continuar correndo? Então não é apenas a forma como eu e você começamos, mas nós precisamos entender a maneira como continuamos e terminamos. Quando Paulo diz, eu guardei a fé, não faz o menor sentido alguém declarar, guardei a fé, se não é possível perder a fé. Eu vejo muita gente tentando negar a possibilidade de perder a fé. A própria declaração de Paulo de um naufrágio. Alguém entrava num navio atracado num porto, com o propósito de fazer uma jornada que, concluída, o permitiria, desembarcar no porto, no destino, com segurança. O que era o naufrágio? É quando essa jornada era abortada. Ele pega esse meio de transporte conhecido da época, usa como uma figura para falar da fé, que muitos não estão terminando a jornada, estão perecendo no caminho. Nós temos a responsabilidade de guardar firme até o fim a mesma confiança. Quando os israelitas estão saindo do Egito, eles estão empolgados, vendo o que Deus está fazendo, estão crendo, mas no meio do caminho eles começam a perder a confiança. E a Bíblia diz, Deus não se agradou deles. Essa é a razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E Deus não quer que nenhum de nós fique prostrado ou perdido pelo meio do caminho. Mas para isso nós precisamos manter a confiança. Em Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Não é só fé para começar, é fé progressiva, é cada vez mais fé, é guardar até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Quem está entendendo, diga amém.